Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Giza Santos e eu sei a dificuldade de quem está iniciando na pintura em tecido é como pintar bolhas de sabão para fazer aquela transparência, o brilho daquela bolha. Então esse é o tema de hoje. Sem demora, vamos ao vídeo! Bom pessoal, iniciando então, eu vou utilizar aqui, tá? Esse pincel da Condor. Ele se chama Pituá, é tipo uma brocha, ele é redondo, número 0462 é a referência dele. Ele vai ser bom para eu fazer todo esse fundo, porque esse desenho vai ter um fundo e depois eu vou fazer o chão onde vai ser as graminhas. Vou deixar na tela para vocês verem melhor qual é o desenho que nós vamos fazer, tá? Ele já está pintado, vocês vão ver ele aí já pintado e a gente vai iniciar dessa forma. Primeiro eu peguei a cor das tintas Acrylex, tá? A cor lilás. E essa cor, simplesmente eu peguei um pouquinho, ela já está mais diluída. Eu só vou fazer esse movimento circular com esse pincel. Vou pegando a tinta, tirando o excesso em um tecido, tá? Que tá aqui na minha mão. Vou tirando esse excesso e fazendo movimentos assim mesmo, olha. De leve, não precisa forçar o pincel. Vocês vão ver como que isso é fácil de fazer. Novamente, pego a tinta, tiro todo o excesso. Eu vou aqui dividir por partes. Com esse lilás, eu não vou seguir todo ao redor da mini não, tá bom, gente? Eu vou pegar um pouquinho aqui, mais leve, sempre o mínimo de tinta, o mínimo. Aqui também eu vou aplicar um pouco, porque eu vou matizar. Matizar, né, é uma cor se misturando com a outra. Eu vou colocar outras cores aqui pro fundo. E um pouco aqui também. É tão leve que parece quando a gente está fazendo maquiagem, passando o pó, porque é só você pegar um pouquinho de tinta, tirar o excesso, que isso é fundamental. Não precisa usar clareador, nenhum tipo de diluente. Eu estou usando a tinta pura, mas essa tinta ela foi trabalhada, ela não é uma tinta grossa, não pode ser, tá bom? Gente, eu vou pegar aqui o amarelo canário. Se você tiver aí também amarelo limão, tá? Pode ser. Aqui eu vou circular aqui ao redor, eu vou colocar essa cor aqui, onde eu não fui até aqui com o lilás, tá bom? Feito isso aqui bem rapidinho, eu vou fazendo um pouco mais assim no movimento circular, como vocês podem me acompanhar. Aqui, né, também. Gente, eu não quero fazer um fundo enorme, tá? Aquele redondo. Você começa aplicando perto do risco e vai puxando. Tá bom, gente? Não é pegou tinta e colocou aqui e vai fazendo aquele grande, não. Esse fundo, ele pode ser acrescentado e crescendo aqui o tamanho da forma que você desejar depois que você terminar tudo. Se você olha para a pintura depois de pronta e vê a necessidade, você coloca um pouco mais. Olha só que interessante, como que fica bonito a mistura dessas cores. Eu não preciso fazer tão forte aqui. Eu coloco nos cantos e vocês vão ver a harmonia, como fica muito mais bonito. Por enquanto, tá? O fundo ele vai ficar dessa forma. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais. Agora nós vamos fazer a parte aqui, o chão. E eu vou trocar de pincel, eu vou explicando pra vocês aqui o porquê, tá bom? Bem, aqui, pra gente fazer esse chãozinho, né, onde ela está apoiada, eu vou usar primeiro marfim, tá? Depois eu vou utilizar aqui também o verde, pode ser verde pinheiro, mas estou usando verde abacate. Desculpa, pode ser o verde folha, tá? Porque ele é bem parecido. E aqui o verde pinheiro também, 3 cores. Eu vou iniciar aqui com o lado só do pincel. Gente, eu estou usando aqui pincéis da Tigre 815 número 6. Vou deixar todas as referências descritas também abaixo do vídeo. Aqui eu pego um pouquinho só um lado do pincel. Esse lado fica pra cima.
Não precisa tirar o excesso. Vocês vão colocando assim bem perto do risco, gente. Olha só, nesse movimento, o chão ele tem que ficar nesse sentido, não é mesmo? Então não é circular e não é para baixo. É dessa forma. Esse risco da Minnie eu vou deixar também para vocês nos destaques lá no meu Instagram. Vou deixar o endereço aqui do meu Instagram, Maravilhas de Babies. Aproveitem, vocês também podem me seguir por lá, tá bom? Eu pego um pouquinho só de tinta verde folha no canto do pincel e já aplico aqui por cima para eu poder espalhar melhor. Esse marfim, gente, ele tá fazendo aqui pra mim como se fosse o mesmo efeito do clareador. Mas eu não gosto de usar o clareador porque ele não tem cor. E o marfim, ele deixa um efeito muito mais bonito. Aqui eu vou fazer dessa forma, tá? Bem pequeno, eu não quero um chão grande aqui, extenso, tá bom? Vou tirar aqui o excesso do verde e sempre com o cantinho vou aplicando. Por cima do marfim, nesse sentido, tá, gente? Olha. Sempre. Se vocês acharem que o pincel está muito grande, então pode trocar como eu fiz aqui agora para alcançar, tá? Esses espaços menores assim, ok? Aqui tá chegando um pouquinho porque eu não fixei direito o tecido, eu limitei aqui, tá? Mas eu vou... Vocês podem colocar fita crepe, pode colocar também na tábua com cola permanente, tá bom? Aqui, gente, eu vou continuar com marfim, não precisa lavar o pincel. Observe que como já tem verde, ele já fica com um tom de verde mais clarinho. Então ele vai ficando muito mais bonito. Aqui eu vou fazer assim também um pouquinho pra cima. Depois vocês vão saber por quê no final. Gente, eu vou colocando aqui, olha, antes de terminar tudo, para não secar, vou aplicando já o verde folha ou esse que eu estou usando, que é o verde abacate, tá bom? Com cuidado para a gente não ultrapassar aqui os riscos e pegar na mão dela. Sempre de leve, pouca tinta. Quando a gente pega pouquinha tinta, a gente consegue depois consertar se for necessário colocar mais, para ficar uma pintura suave, como está essa da foto. Por quê? Essa pintura, ela é muito suave e delicada. Não pode ficar uma coisa grosseira, uma cor forte. Agora sim, com o verde pinheiro, bem menos ainda, eu vou pegando mesmo um pouquinho no canto do pincel. Agora eu vou pegar aqui o mesmo pincel de número 6, a cor amarelo pele e a misturinha que eu fiz de marrom com amarelo pele. Mas pode ser marrom puro, mas vocês têm que tomar o cuidado de pegar menos tinta, tá? Para não escurecer. Eu vou preencher tudo aqui de amarelo pele, é o rosto dela. Eu vou deixar o pincel aqui de lado para vocês verem bem certinho aí no vídeo. Aqui já é um processo mais simples. É só preencher. Na realidade, gente, esses vídeos que eu trago aqui é voltado mais para iniciante. Então são pinturas mais simples. E com esse passo a passo que eu trago, vocês conseguem, tá? Fazer uma pintura perfeita e é treino mesmo, para cada vez vocês irem se aperfeiçoando nos contornos, na mistura das tintas. É todo um processo. Agora eu vou pegar um pouquinho da mistura aqui, que no caso seria o marrom, né? E vou colocar aqui na borda, tá? Em volta, fazendo essa sombra. Eu não quero que fique uma cor só o amarelo pele puro, chapado. Eu quero que ele fique bem misturado aqui, tá? Com essa sombra. Aqui eu misturo um pouco mais e vou prosseguindo nas outras partes. Por si só, as pinturas que a gente pode começar, tá? Para quem realmente deseja iniciar aí, são os bichinhos. Esses da Disney, além de serem os mais queridos
pelas mamães, as pessoas que compram muitas toalhinhas e enxoval do bebê com esse tema, são os mais fáceis de aprender, tá? Depois, aos poucos, por etapa, você vai então passando para rostinho de bebê, fazendo cabelinho, tá? E treinando o contorno. Não tem segredo, nem tem outro passo, tem que treinar. Vou passando aqui, vocês podem observar o que eu estou fazendo, passando esse marrom ao redor dos olhos, tá? Que eu quero que aqui também fique um pouquinho mais escuro. Só que quando eu passo com um pincel menor, com esse maior já esfumo. Esfumar é fazer essa mistura em circular, tá? Em movimento circular. Como é uma videoaula, eu preciso ficar falando e explicando aqui pra vocês, tá, gente? Não é simplesmente eu chegar aqui, fazer a pintura e deixar rolar, não. Sem vocês entenderem o que está acontecendo. Então, eu falo bastante. Como eu sou professora, então eu sempre gosto de ensinar detalhes que fazem a diferença na pintura, tá bom? Aqui eu vou continuando. E como eu disse, né, gente, no início do vídeo, eu conheço a dificuldade, todas as dificuldades das alunas, começando por mim mesma. Como aluna, eu tive as dificuldades. Então, eu trago exatamente para facilitar, tirar essas dúvidas de vocês, se vocês realmente aprenderem a fazer a pintura. Não ficar aquela pintura amadora, não. Serem uma profissional que vai olhar para o desenho, depois de pronto, e vai se orgulhar do trabalho, tá? É isso que eu quero. Mulheres que fiquem, né, que sejam realizadas com o trabalho que amam fazer, assim como eu, que se identificam comigo. Aqui eu passei um pouquinho aqui para dentro, mas não tem problema aqui para dentro, tá? Eu tô fazendo aqui agora ao redor com o marrom, porque o nariz vai ser todo preto, então não vai aparecer. Para fazer a pintura em tecido ficar bem perfeita, para você realmente aprender, existem só técnicas. Pessoas acabam me perguntando: Giza, eu não tenho dom, isso é só para quem nasceu com dom, não tem como, eu não vou aprender. As pessoas começam a colocar objeções e não é assim que funciona. A pintura em tecido é para qualquer pessoa que ama artesanato em geral, tá, gente? Porque a minha vida mesmo de artesã começou com crochê. Quando eu descobri a pintura, pronto, outra paixão. Sei bordados, eu sei fazer muita coisa, eu amo todo esse universo mesmo de artesanato, trabalho com as mãos. E então, assim, as pessoas acham, né, e até supõem e falam que só pessoas que nasceram com um dom é que conseguem fazer a pintura, mas não é bem assim não, tá? Se você gosta, como eu disse, do artesanato em geral, você já é um grande propício a ser um expert na pintura e fazer lindos trabalhos, tá bom? Então, assim, é só você não desistir, tá? Porque muitas pessoas fazem uma pintura, como não sai da forma que ela gostaria já desde o primeiro, porque isso não é assim que funciona. Realmente a primeira pintura da gente não é tão bonita. E é bom você guardar de lembrança para colocar o antes e o depois, para você ver a sua evolução. E você vai ficar muito mais feliz ainda, porque vai ser experiência. Então, as pessoas se chateiam porque não ficou muito bom e acaba desistindo, tá? Então, não desista, tá bom, gente? Aqui eu tô espalhando, tá, bem a cor. Esse espaço é pequenininho, então eu vou com um pincel menor. Pode ser o 0, pode ser o 2, tá? Eu tô usando o número 2 da referência 815. Aqui é só preencher ao redor. Eu vou pegar aqui, gente, um pouquinho só de marfim e vou dar uma luz aqui na parte de cima da boquinha dela, como se fosse um volume, tá? Porque a parte de luz é para dar volume mesmo, aqui no nariz também. Tiro assim o excesso.
espalhe um pouco. Quando secar essa pintura, reparem que a parte de baixo está com sombra e essa parte com luz, tá bom? É o contraste. Aqui eu espalho bastante. Pronto. Depois que eu preenchi todo o rosto, eu vou fazer esse movimento para misturar bem todas as cores. Eu usei aqui um pouquinho na bochechinha dela de rosa chá. Desse lado ficou menos, eu vou colocar um pouquinho mais, tá? Rosa chá, rosé, um pouquinho de rosa. Outra coisa, gente, não se limite e fique assim, ah, não vou fazer a pintura porque eu não tenho a cor que foi falada ali no vídeo. Não, use a cor que você tem, tá bom? Acontece também de você ir para comprar e não encontrar as cores aí na sua região, pode comprar as que se pareçam, tá? Tem cores muito similares. Então, essa parte, vamos agora para a parte da roupinha, tá bom, gente? Pessoal, antes de fazermos aqui a roupa, aqui tá um desenho ampliado, tá? Mas é o mesmo. Observem que aqui tem as bolhas, porque o intuito do vídeo de hoje é ensinar a vocês como pintar essas bolhas de sabão. Tem um aqui no narizinho dela, por exemplo. Só que eu não passo isso pro tecido, tá? As bolhas, o risco deles, porque eles serão feitos só com tinta no final e vocês vão entender melhor. Então, esse vídeo eu tô pintando a mini, porque vocês aproveitam o risco, que é um risco maravilhoso que se vende muito, tá? As mães amam a mini nas toalhinhas, nas fraldinhas dos bebês. Então, vocês vão pintar também as bolhas. Então, vamos seguindo. Vou pegar aqui, gente, olha, o rosa bebê. Rosa chá, tá? Por enquanto serão os dois. Eu vou pegar também aqui o pincel maior, assim, maior número 6, que eu estava com o número 2. Vou então preencher toda a parte da roupa, que é só essa, só passar a tinta. Aqui não tem o detalhe de você pegar a tinta, tirar excesso do pincel ou botar assim pra cima. Pode colocar dessa forma mesmo pra baixo. Eu gosto de colocar assim, quando está próximo do risco, eu viro o pincel para cima, porque repare que já faz um contorno bacana, olha, não ultrapassa e deixa a tinta bem mais, melhor para misturar, tá bom? Aqui eu vou passando, quando chega aqui próximo, onde o pincel não alcança, eu já troco por um menor. Com esse pincel rosa chá, com esse pincel menor, desculpem, tá, gente? E a cor rosa chá eu vou passando então a sombra. Pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, para eu saber que vocês estão gostando, a forma é dando um joinha, é compartilhando o vídeo, deixando nos comentários as suas dúvidas, os comentários de vocês. Se vocês fazem isso, eu peço para que vocês, por favor, compartilhem, se inscrevam se não é inscrito. Aí sim, eu sei, tá? É uma forma que eu sei que se vocês estão gostando ou não. E também com a sugestão de novos vídeos. Fiquem à vontade para colocar aqui para mim qual desenho você gostaria que eu trouxesse aqui para o canal para ensinar a pintura com o tema bebê, tá bom? Já faço o outro lado, tá? Dessa vez eu já vou fazer aqui, já que eu estou com os rosas próximo aqui. Então eu preencho aqui com rosa bebê. Gente, essas cores aqui, por exemplo, rosa bebê, azul, rosa chá, azul celeste,
azul caribe. Gente, são as cores que não podem faltar, porque são as principais para você fazer tudo que está relacionado a temas de bebê, tá? De criança. Eu deixei aqui a lista, né, no canal. Eu já deixei, tem um vídeo que eu trouxe para vocês para iniciar 2022 já fazendo a pintura em tecido, tá bom? Eu vou deixar o link dos vídeos que eu falar aqui para vocês, que é muito importante para você ainda que não assistiu. Então eu vou deixar para vocês, tá, o vídeo, o link prontinho. Agora eu vou com o rosa chá. Gente, é só colocar um pouquinho só. Aqui eu já uso colocar de um lado só do pincel, para fazer toda essa sombra, tá bom? Sempre com toda delicadeza e cuidado na hora de você espalhar toda essa tinta, para não ultrapassar aqui o risco, tá? Enquanto a tinta ainda está úmida, algumas coisas, assim, algumas partes, dá pra gente poder fazer uma correção. Dependendo do que acontecer, se cair tinta, dependendo do local, não tem como corrigir, principalmente quando seca. Porque essa tinta ela é própria para tecido, então é uma tinta que não sai mais, tá? Portanto, se você está iniciando, eu sugiro não começar a pintar em toalhinhas diretamente. Faça como eu estou trazendo aqui, tá? Sempre use o tecido tricoline ou percal. São os melhores tecidos para você trabalhar a pintura em tecido mesmo, tá? Que são tecidos lisos, 100% algodão, para você treinar a sua pintura. Quando eu termino de fazer o preenchimento com o rosa bebê e o rosa chá, eu faço dessa forma com o pincel por cima para misturar bastante, para não ficar marcado, tá, gente? Prontinho. Vamos para a próxima etapa. Então vamos preencher a orelha dela, tá? Eu pego preto e só preencho as orelhinhas primeiro. Com o pincel de contorno, gente, eu faço todos os detalhes pequenininhos, tá bom? Quando eu termino de preencher, eu volto com esse pincel menor ainda para fazer, então, a finalização, tá? Porque nem sempre com esses pincéis aqui achatados dá pra gente fazer todo o trabalho já logo de uma vez. Então, é por etapa mesmo, tá? E quanto mais delicadeza para aplicar, quanto mais tranquilidade, com a mão bem leve, você consegue um resultado muito mais suave, uma pintura muito mais bonita.
Vou aproveitar, vou deixar aqui o nariz já feito, aqui o preto, tá? Vou preencher aqui também. Como eu disse para vocês, eu gosto de pegar a tinta com um lado só, esse lado que está com a tinta, ele permanece para cima e vou assim, deixando a tinta no meu risco. Olha, esse é o detalhe principal. Como aqui é bem pequenininho, eu vou com todo cuidado, eu vou deixando a tinta, volto. Eu já viro ele aqui, olha, ao contrário, o lado da tinta para cima ainda, porém para fora, para a direita, porque vai fazer aqui o contorno de fora. Pego mais um pouco, tá? No mesmo lado e faço aqui a continuidade, olha. Eu espero muito que vocês estejam entendendo, tá, gente, o que eu estou falando. Por isso que eu sempre deixo aqui em aberto. Falem para mim, por favor, se vocês estão compreendendo e conseguindo fazer a pintura também. Comentem aqui se vocês estão conseguindo fazer a pintura de vocês, qual que é que vocês já fizeram aqui do canal, tá? Vocês que são inscritos me acompanham. Quem não é inscrito, por favor, se inscreva aqui, tá? Indique esse vídeo para mais pessoas que também querem aprender a pintura. Assim vocês me ajudam muito, tá? A espalhar a pintura em tecido para mais pessoas. Sejam todos muito bem-vindos. Tá, gente? Aqui o pincel de contorno. Eu vou fazendo aqui, tá? Preenchendo os cantinhos. Sempre com leveza na mão. Bem com o pincel mais de pé. E você que às vezes pensa, já até pessoas, alunas minhas já comentaram assim: nossa, Giza, meu contorno fica muito grosso, minha mão é pesada. Gente, pegue um pedaço de uma folha, né? Uma folha de papel, ofício, por exemplo. Pegue o pincel de contorno aí de vocês. Para quem não comprou o material, compre o material que eu deixo aqui no canal mesmo, como eu já disse. E aí você vai fazendo esses testes de contorno, vai fazendo riscos, linhas no próprio papel ou um pedaço de tecido, porque não tem como você fazer o seu primeiro desenho que você não tem ainda, né, conhecimento ou intimidade com tinta e pincel e querer que fique um contorno fininho, porque não vai ficar, tá, gente? Não é bem assim. A coordenação motora, você vai adquirindo essas habilidades todas no decorrer do tempo. Faça um trabalho bem feito, porque vai ser o seu diferencial, sempre com muita perfeição. A pintura, por exemplo, né, qualquer trabalho manual, mas a pintura, se você repetir esse desenho em outro tecido, você vai ver que não vai sair a mesma coisa, não vai ser o mesmo, é único, é um trabalho único. Então cada pintura é única, mas tudo com muito capricho, né? A sua cliente vai ficar apaixonada pelo seu trabalho e assim você vai conseguir trabalhar com o que ama fazer, porque é relaxante, é maravilhoso trabalhar com a pintura em tecido. Eu amo, principalmente com o tema bebê, porque eu faço qualquer tipo de pintura, mas essa aqui é a minha paixão mesmo.
Aqui não muda nada, tá, gente? A tinta está voltada para fora, aqui para cima e para o risco para fora. Mesma coisa. Da mesma forma que fizemos com a outra. Com um pouquinho de branco ou cinza, mas eu vou colocar branco. Eu faço assim, um pouquinho só, que vai ser o brilho, tá? Eu só passo de início. Inicialmente eu só faço assim, seguindo o formato da cabecinha da orelhinha. Limpo o excesso, pode fazer com um pincel pequeno. Espalhe um pouquinho, porque ainda tá molhado o preto. O que que acontece? Quando isso aqui secar mesmo, vai ficar aquele efeito de brilho, tá? Dando volume. Só isso. Para pintar o laço, pessoal, nós vamos usar aqui a mesma cor da roupa, tá? Rosa bebê. Você vai pegar aqui a tinta e só preencher todo o laço. Essa parte é bem simples. Sem medo, você já vai preenchendo assim, colocando a tinta e já puxando, tá? Já espalhando em volta de todo o risco. Quando você chega aqui mais à ponta, mais na beirada, você faz dessa forma, com a tinta pra cima. E vai devagar, deixando a tinta. Eu vou aproveitar e já fazer do outro lado da mesma forma, sem medo, eu já vou passando a tinta. Se você não tiver esse tom de rosa, pode ser um rosa mais claro, desde que combine com a cor da roupa. Nós vamos usar também o rosa chá. Pessoal, com o rosa chá, eu vou só preencher essa parte interna aqui do laço, tá? Que isso aqui vai ser, no caso, o fundo. O fundo é a sombra. Primeiro, eu só passo a tinta dessa forma, mas a gente vai espalhar ela aqui dentro ainda. Faço a mesma coisa aqui, na parte de baixo do laço. Coloco a tinta de um lado do pincel para cima. Somente dessa forma. Com o pincel menor, eu vou pegar a mesma tinta aqui por baixo, tá? Nessa parte de baixo do laço. Então, eu faço esse movimento só para puxar levemente, com a mão bem leve, eu espalho essa cor que está aqui dentro.
Esses pincéis eu vou deixar a numeração aqui, como eu disse no início do vídeo, a descrição dos números para vocês, tá? Então aqui eu vou só espalhando esse rosa que eu coloquei. Se vocês fazem esse movimento do laço, você dá volume pro laço, tá, gente? Não é reto, não é assim, é assim, acompanhando a curva. Porque quando secar vai dar exatamente esse efeito. Esse vai ser o diferencial da pintura. Um pouquinho só aqui nessa parte de cima. Desse lado também um pouquinho. E com o branco, eu vou colocar aqui para dar volume. Observem que eu não coloco muito branco, tá, gente? É um pouquinho só na ponta do pincel e em alguns lugares, não vai ser em todo o laço. É só colocar o branco e suavemente você vai puxando para misturar com o rosa. Eu coloco um pouquinho de branco nas pontas do laço, dessa forma. Gente, é bem pouquinho, coloca e já espalha, tá? Prontinho. Pessoal, para o branco nós vamos usar aqui aliás, para os olhos, tá? Desculpem, para os olhos nós vamos usar o branco. Façam dessa forma. Primeiro faça um lado. Porque o detalhe aqui, gente, é não deixar secar, tá? Por causa do contorno. Nós vamos usar aqui o cinza, um pouquinho para dar sombra, só um lado aqui dos olhos. Observe que eu passei um pouquinho, tirei o excesso dessa tinta do pincel aqui no tecido que eu estou com ele aqui próximo e vou só fazer movimento circular assim para misturar com o branco. Vou fazer agora o outro lado. Gente, vocês vão ir com bastante cuidado, porque aqui é uma área bem pequena, tá? E tente fazer o máximo de um igual ao outro. Um lado igual ao outro. Aqui é só espalhar um pouquinho de cinza também, só que desse lado. Passou, espalhou assim, pronto. Agora eu vou com preto. Se vocês sentirem dificuldade para fazer com o pincel de número 2, usem um pincel de contorno. Eu vou fazer o outro lado com o pincel de contorno para vocês verem como que fica fácil. Esse é o momento que vocês não precisam ter pressa, tá, gente? Faça devagar. Da forma que eu estou fazendo assim.
Com um pouquinho só de branco, vocês fazem dessa forma. Espalhe com o pincel de contorno mesmo, porque quando secar, esse aqui vai ser o brilho dos olhos, tá? E vocês vão ver aí como é que vai ficar bem bonito essa finalização. Desse lado faltou um pouco mais, acrescentei um pouquinho mais de branco. Aqui são só batidinhas, tá? Com o pincel de contorno e a tinta bem diluída, vamos fazer aqui o contorno. Gente, toda vez que você perceber aí, vocês observem, tá? Se o pincel engrossou um pouquinho, se a tinta está acabando da ponta do pincel, você volta, limpa aquela tinta anterior, aí sim você pega uma nova tinta. Para fazer essa parte aqui, você começa de baixo para cima, sempre assim, dessa forma. Se aqui sujou um pouquinho, não tem problema. Com a caneta sem tinta, você pode tirar esse excesso e depois você volta com branco. O importante é você conseguir fazer os cílios dela. Vou fazer o outro lado. Eu aproveito e coloco um pouquinho de branco aqui. Prontinho os olhos dela. Vamos preencher a mão, a luvinha, né, com a cor branca. Pessoal, tem duas cores aqui que vocês podem utilizar para fazer sombra, tá? E contorno da mão. Eu vou usar o sépia. Vou fazer um pouquinho aqui entre os dedos, um pouquinho só que é abaixo do rosto, onde fica a sombra. Tiro todo o excesso do pincel e misturo assim um pouco, tá? De leve. Do outro lado a mesma coisa. Deixa eu só passar um pouco de branco aqui.
Com o pincel de contorno aqui eu já estou fazendo esse contorno com sépia. Pode ser feito com cinza também, tá, gente? Porque eu falo assim com opções para vocês, porque às vezes você não tem esse tom aqui, então você não vai deixar de pintar. Pode fazer tranquilamente com cinza lunar também, é uma outra opção, e o preto, tá? Aqui é bem simples, bem fácil de fazer. Vou aproveitar e vou fazer aqui a boca dela com esse mesmo sépia. Só preencher. Gente, aqui eu vou contornar com sépia também. Vou ir bem devagar aqui para vocês me acompanharem. Eu tenho aqui que deixar a mão assim mais de lado para vocês conseguirem visualizar, gente. Então, o segredo aqui é a mão mais de pé, tá? Porque o contorno ele fica bem mais fininho. Aqui eu não posso cobrir a área do vídeo aqui para vocês conseguirem ver. Mas é só seguir que vocês conseguem fazer. Pessoal, como eu havia dito para vocês no início do vídeo, eu não fiz nenhuma bolha fazendo com contorno, com carbono. Então nós vamos iniciar com o amarelo canário. Primeiro eu faço um lado, tá? Eu faço esse semicírculo. Coloco a tinta do lado só do pincel com essa parte para cima. Eu faço a metade de um círculo, o tamanho é eu mesma que decido. E do outro lado eu coloco um pouco de azul bebê. Então amarelo canário e azul bebê. E completo puxando assim. Quando eu faço dessa forma, eu misturo as tintas. E esse é o segredo para depois dar aquele efeito de bolha colorida. Porque aqui nós vamos usar ainda o branco, tá? Primeiro eu faço todas assim, porque esse é o fundo. Vou usar agora o rosa chá. Vou fazer mais uma desse lado. Limpo o excesso. E com o amarelo do outro lado. Esse é o lilás. Se vocês gostam que a cor fica bem mais clarinha, eu vou fazer alguns aqui para vocês verem como que eu faço também, com cores mais claras. É só colocar o azul, todos os tons em bebê.
Aqui eu vou colocar o rosa. Vamos com o rosa bebê. E o lilás. Pessoal, agora nós vamos fazer uma bem aqui acima do nariz da Minnie, tá? Coloquei um pouquinho de azul e faço o círculo dessa forma. Como eu quero aqui bem mais transparente, eu vou deixar só o círculo assim, sem preencher ele todo. Com um pouquinho de amarelo. Eu vou deixar só dessa forma, tá, gente? Eu não quero ficar espalhando aqui por cima. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma aqui, só para finalizarmos. Com o branco, observe, eu coloco um pouquinho de branco de um lado e já com o pincel de contorno eu vou fazer um contorno, só que eu não posso contornar toda a bolha. Eu vou fazer de um lado e completo do outro. Faço como se fosse um brilho nela aqui, tá? E do outro. E como aqui também o brilho é aleatório, gente, vocês não precisam de fazer todos iguais.
Agora nós vamos fazer aqui primeiro, para finalizar também, as flores, tá, gente? Simples, a gente faz só primeiramente aqui as graminhas. Eu vou usar o verde grama, de baixo para cima, sempre dessa forma, para dar a finalização aqui com a parte mais fininha. Então você pode fazer aqui gramas aleatórias, tá, gente? A quantidade que você quiser. Com um pouquinho de branco, gente, eu faço só isso aqui para finalizar, tá? As flores com o lado do pincel e o branco, eu vou fazer assim, encostar a tinta, o pincel com a tinta nessa parte mais baixa da grama, onde está mais escuro. É como se fosse 3 pétalas. Observem só, muito simples, só isso. Esse é um pouco diferente daquele que eu tenho costume de ensinar aqui para vocês. Então, é uma nova forma também de fazer, preencher aqui com flores, tá? Você pode fazer com rosa, eu tô fazendo com branco porque eu vou fazer outro detalhe de rosa. Com rosa chá, só vou fazer dessa forma. Batidinhas, tá? Simples assim. E com o amarelo, eu faço um só aqui no meio dos brancos. Pode ser com o amarelo limão, amarelo ouro, tá? Eu tô usando amarelo canário. Nós estamos já chegando ao final do vídeo, pessoal. Eu vou fazer um contorno aqui na roupinha da Minnie. Vou usar aqui o rosa escuro. Isso aqui vai dar um destaque na sua pintura, tá? E fazer toda a diferença também.
Com o laço a mesma coisa, mas não precisa de ser em todo o contorno, tá? Aqui pode fazer algumas partes para ficar como detalhe. Aí fica a critério de vocês, a gosto. Se quiserem também fazer bolinhas, né, como se fosse aqueles poás, pode fazer, porque a mini combina bastante. Pode ser o laço todo vermelho e aí vai da criatividade, tá, gente? Aqui eu quis fazer todo rosa. O contorno é simples, é só seguir o carbono. Então é isso aqui. Nós estamos então finalizando o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido também, tá? Como foi feito aqui cada passo. Gente, qualquer dúvida, deixa aqui por favor nos comentários o que vocês gostariam, o que vocês sugerem para a próxima aula, tá? Aqui eu só estou fazendo um pouquinho de clareando, porque eu escureci um pouquinho para mais. Então, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.